Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8. Amém? Eu vou ler para você. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença dele. E o Senhor Deus chamou Adão. Aonde você está, Adão? Essa aqui é a primeira falha do homem. É o que demarca toda a realidade que colhemos hoje, que é o fruto do pecado. E eu entendo que no mesmo texto aonde aparece o problema, encontra-se ali também a solução. Eu me lembro que durante muito tempo eu tive uma impressão equivocada sobre o próprio texto de Adão e Eva. Por ingenuidade e talvez por causa de um senso de justiça pessoal que eu criei e que se tornou o juiz da minha própria história. Eu não posso ignorar o fato de que o dia que voltei para Jesus, voltei para Ele acreditando de maneira plena que Ele não queria eu de volta. A minha oração foi: se há uma esperança para mim, o que eu não sabia é que sempre teve aquela esperança disponível, mas porque precisava chegar até as últimas circunstâncias para me cair em si e ter como talvez uma possibilidade remota, vivi o milagre no final, sendo que poderia ter vivido muito tempo antes. Como eu experimentei rejeição dentro da minha casa, acreditava que Deus também seria aquele que me rejeitaria. Como acreditei muito nas palavras de maldição que recebia, eu tinha muita certeza que Deus não agiria de outra maneira, porque se a maior figura de amor que eu conhecia me tratava com palavras de maldição, quem dirá aquele que eu nunca tinha sido apresentado de maneira legítima? E o meu pai sabia de pouco de mim. Ele provavelmente sabia de tudo. Então, para mim, o medo era ainda maior. Pela primeira vez nessa mensagem, em uma mensagem, eu escrevi 4 folhas. E eu fui escrevendo porque à medida que Deus ia falando comigo, eu ia lembrando da minha vida e do tempo que eu demorei. Mas eu marquei 3 coisas que eu não poderia esquecer, e não é aquilo que a gente combinou, tá? Eu tentei, enquanto estudava, do porquê que a gente tem essa dificuldade de se voltar para Deus ou de acreditar nisso, sabe? Quando a gente erra, como se o caminho tivesse sido fechado, e aí a gente vai para um lugar de desespero, de abandono, e tudo aquilo que poderia ser facilmente resolvido fica mais distante de acontecer. Eu coloquei alguns motivos de algumas coisas que nos afastam de Deus e da verdade do que é o Evangelho. Eu vou falar para você e vou explicar pelo texto. Primeiro, projeção da nossa própria justiça. Essa é a primeira coisa. Segundo, consciência acusatória. Eu vou explicar cada ponto. Consciência acusatória. E terceiro, justiça baseada no desempenho. Eu vou te clarear pelo próprio texto. Primeira coisa, a nossa justiça acusatória. O que é a nossa justiça acusatória? É o que eu quero para o meu irmão, é o que eu acredito que Deus quer para mim. Eu vou clarear você. Quando alguém te faz mal, o que você diz de maneira rápida? Eu nunca mais quero ver na minha frente essa pessoa. Sim ou não? Não há nenhum mentiroso no nosso meio. Glória a Deus. Irmão, quando alguém nos faz mal, a gente quer a distância dessa pessoa. Quando alguém nos fere, a gente quer distância. E ainda mais, a gente perdoa quando consegue.
mas não consegue nunca mais conviver com aquela pessoa. E tá tudo certo. Algumas coisas é até bom que seja dessa maneira, para que você não se torne escravo daquela ferida e volte a ser ferido no mesmo lugar. Às vezes isso é uma postura sábia. A questão é que Deus não é dessa maneira. A nossa justiça própria nos faz condenar de maneira precipitada quem não temos todas as provas para condenar. Nos deixa a autoridade de desistir de quem Deus não desistiu, de acreditar que uns podem mais do que os outros. Nunca falei isso para vocês, mas eu gravei um programa de televisão e a gente nunca conversou sobre isso. Que as pessoas ficaram bravas, os crentes ficaram bravos. Que absurdo gravar o programa com essa pessoa. Olha com quem você anda. Porque nossa justiça é assim. A gente tem tanto problema com o nosso conceito de justiça que para essa pessoa nem o evangelho a gente quer que chegue. Sendo que a nossa missão bíblica é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa justiça é segunda chance para mim, nada para os outros. O problema é que em algum momento a gente vai usar essa justiça contra nós. Em algum momento a gente vai achar que Deus age da mesma maneira do que a gente. A nossa consciência condenatória é porque na nossa cabeça aquilo que a gente desiste, Deus também desistiu. Então veja, a Bíblia vai dizer que quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, e essa vai ser talvez uma pequena aula de teologia para o começo daquilo que nós precisamos entender, nunca mais esquecer. A Bíblia diz que Deus desce no jardim igual. Deus não quebra a rotina, Deus não muda o pacto, Deus ainda desce no mesmo lugar. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele chega é o homem que vai para longe. Quando ele desce é o homem que se esconde. Deus não muda o fato de quem ele é pelas decisões equivocadas que a gente tomou. Então, meu lindo, se você está carregando peso por conta de uma decisão equivocada que tomou, mesmo arrependido não conseguiu se perdoar, saiba que o problema só está em você. Cristo já está limpo no coração dele há muito tempo. Não afeta o Senhor, não muda o coração dele, não faz ele amar você mais ou menos. Se você se arrependeu e pediu perdão, em Cristo já está limpo. O problema é que a gente não aceita o perdão de Deus porque nem nós nos perdoamos completamente. Então grava isso. A gente acredita que Deus se afastou, mas na verdade é sempre nós que estamos fugindo para algum lugar aonde Deus não está. Porque a gente não quer ser encontrado por Ele. A gente sabe quando está fazendo errado. Desde crianças, a própria psicologia vai mostrar que quando nós sabemos que estamos fazendo errado e a pessoa que nos controla, que nos gere, seja aqui o pai, a mãe ou qualquer um de responsabilidade, a gente fazendo o erro e pego no flagra, a primeira coisa que a gente faz é fugir. Você chega, pega a criança no pulo, ela corre para um lado oposto do seu, ela não corre para perto de você. Então desde sempre nós fomos treinados a fugir daquele que deveria ser o que vai curar o nosso coração. Nós sempre estamos fugindo do lugar que deveríamos correr para perto, porque está na nossa natureza isso. E além da nossa natureza, inventou-se algo chamado religião. E a religião colocou comportamento como o início para ser amado. Então se você não atinge um certo comportamento, é como se Deus não conseguisse ou não pudesse amar você, porque você ainda não chegou no ideal que disseram que você deveria chegar. Então a gente está sempre ou fugindo, ou com vergonha porque não atingiu o ideal. E aí vem algo pior. Que quando a gente mistura tudo isso, a gente se sentencia. É a nossa própria condenação. É a condenação aqui dentro. A gente diz o que não pode e o que não consegue mais. E é nesse dia que a gente destrói a possibilidade e tenta começar a resolver o problema com as nossas mãos. A Bíblia é tão perfeita que a Bíblia vai dizer que quando Deus desce, olha que poderoso, quando Deus desce, Adão e Eva se escondem. O que eles fazem? Escondem, porque eles não querem ser achados. Porém, todavia, eles não querem ser chamados também. Só que a Bíblia vai dizer que quando Deus fala: Adão, aonde você está? Então, para que eles pudessem aparecer, eles vão cobrir as suas partes íntimas e criam uma espécie de
vestimenta para tapar a sua intimidade. Porque naquele dia, a consciência do pecado fez eles olharem para si. E aqui mora um grande porém. Quando nós tentamos fazer com as nossas mãos aquilo que só Deus consegue fazer, ao invés de ir para perto, a gente consegue ir para ainda mais longe. Quando a gente tenta salvar a si próprio com as nossas obras, é a mesma coisa que tentar cobrir as nossas partes com as nossas próprias mãos. A gente só vai ficar meio coberto, mas nunca completamente restaurado. Você compreende que nosso dilema não começou agora, ele começou no Éden. Desde sempre é a gente tentando fazer sozinho aquilo que só Deus tem o poder para fazer. Desde sempre é a gente tentando esconder a nossa nudez. É sempre a gente sozinho tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. É a gente tentando fazer para ser amado. É a gente tentando alcançar esse lugar no coração de Deus com as nossas habilidades que foram ensinadas para nós, que eram as melhores, sendo que não é dessa maneira que a gente deve fazer. Quando eu compreendi isso, eu fui levado para um lugar de constrangimento. Grava o que eu vou te dizer. Alguém será tentado a ouvir essa mensagem, acreditar que se então devo correr para Ele, posso então ficar folgado em uma vida cheia de pecados. Porque sempre haverá perdão, porque sempre haverá chance. Então eu acredito que há pessoas, e eu sei que há, que acreditarão então que uma vida com Deus é uma vida de libertinagem. Você não precisa, porque se Deus não se afasta e Ele sempre vem, significa então que está tudo certo. Eu posso viver a vida que eu quero e Ele nunca me abandona. E eu quero que você saiba que a primeira parte da sua fala está correta. Ele nunca te abandona, mas quando você escolhe viver uma vida que Ele não deseja, foi você que abandonou Ele. Ele nunca saiu do jardim, mas nós saímos do jardim. Ele nunca errou, nós que erramos. A questão é que quando escolhemos a vida longe dele, não foi ele que ficou longe, foi nós que escolhemos o caminho distante. Eu acho interessante porque algumas pessoas confundem as coisas. Tem gente que acredita que para a pregação do evangelho ser eficiente, ela precisa ser pesada e esmagadora. Você tem que ouvir e se sentir um lixo. Ah, eu sou um lixo. Não, irmão, o evangelho não faz ninguém se sentir um lixo. O evangelho faz a gente saber que somos pecadores, miseráveis, porém a graça de Deus transforma e renova todas as coisas. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu era o que estão dizendo, mas em Cristo não sou mais. Não sou mais. Não sou. Fala de você. Eu não sou mais. Eu sou filho dele. Eu sou amado por ele. Eu sou escolhido dele. E eu não desisto de lutar contra o pecado, mesmo que isso sangre a minha carne. Mas por amor a ele, eu não vou me afastar da presença dele. Sabe qual é a questão? A gente acha que o medo é a melhor disciplina, sendo que o amor é a mais constrangedora. Quem se move pelo medo, se move fazendo o certo pelo motivo errado. Tim Keller vai dizer no livro Deus Pródigo que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que errar a vida toda. Essa mensagem ela foge de um conceito lógico para aplicar a você a realidade mais libertadora da sua vida. Quando você então entrega a sua vida para Jesus, você não está mais disposto a viver a vida que vivia outrora, porque o evangelho de fato te transforma. Porém, entenda, nós vamos tropeçar. E eu quero que você entenda, porque não me contaram isso. Os que pregavam pareciam santos. Os homens que levantavam a voz com a palavra eram homens inatingíveis. E eu olhava para aquilo e digo, esse padrão eu não consigo seguir. Esse padrão eu não consigo, é impossível. E essa é a parada. A religião cria um peso que nem aqueles que declaram a verdade, que julgam crer, conseguem viver. A maior crise de Jesus na Bíblia não foi com os gentios, foi com os fariseus. A palavra de Jesus para os fariseus foi: vocês colocam um peso no povo que nem vocês conseguem carregar. Vocês são hipócritas. Vocês jejuam e vão para as praças com cara de acabado. Vocês estão mentindo para vocês mesmos. E aí a gente que na hora de pregar o evangelho está tentando fazer igual.
Na hora de pregar o evangelho, ao invés de a gente dizer, não, você está ferido, vem para ele. Você está machucado, vem para ele. Você está no pecado, vem para ele. Ele pode curar você. A gente está dizendo, não, eu quero distância. Vai para longe, sai de perto de mim. Eu não quero ver você aqui. Por quê? Porque a gente transformou o reino de Deus no nosso clube pessoal de pertencimento. E quanto maior o nível para entrar, menos pessoas a gente vai ter e mais exclusivo a gente se sente. Mas eu quero fazer uma coisa, irmão. Eu quero quebrar a porta do clube. Eu quero arrebentar com as paredes do clube. E eu não estou falando da igreja. Eu estou falando daqueles que levantam para si reinos que não foi Cristo que estabeleceu. Porque a igreja é viva e atuante e nós precisamos dela para nos religar a Cristo todos os dias. Porém, todavia, quando um religioso fecha a porta aonde Cristo escancarou, nós estamos matando pessoas que podem viver o evangelho, ser salvas por ele, transformadas pelo poder do evangelho de Jesus. Você grava o que eu estou te dizendo, meu lindo? Quanto antes a gente entende isso, mais rápido a gente melhora na vida. Porque o problema é que quando a gente se afasta de Jesus, por vergonha, o diabo usa exatamente isso para colocar ainda mais vergonha e para nos levar para ainda mais longe dele. Nunca ninguém foi para longe de Jesus de uma vez só. Foi num pequeno detalhe. Foi num olhar de alguém. Foi distante. Não conseguiu voltar. Faltou amor na palavra de alguém. Faltou compreensão. A sua justiça própria era muito elevada. A sua régua era muito alta. Então ele se condenou. Eu não posso voltar. Eu não consigo. Esse evangelho não é para mim. E aí no meio disso apareceu alguém de um clube perigoso que fez um comentário dizendo, é bom que não venha, é bom que não chegue. E aí foi indo. Enquanto alguns estão gritando saia, Deus está descendo no meio do ambiente onde tudo aconteceu e dizendo, aonde você está? Aonde você está, Adão? Eu não mudei o meu propósito. Eu ainda estou aqui na viração do dia. Eu ainda quero você como meu amigo. Eu não desisti de você. Adão, eu não desisti de você. Sabe qual é a loucura? Que quando Deus fecha o jardim, Deus estava protegendo o homem. Ali a graça de Deus já estava acontecendo. Deus estava tirando o homem daquele ambiente, mas não estava tirando ele próprio do homem. Deus estava tirando ele do ambiente, mas Deus ainda estava com o homem. Talvez você não consegue ver dessa maneira, porque talvez foi ferido sobremaneira. Mas eu entendi uma coisa, quando Jesus entra na nossa vida, o constrangimento que o amor dele nos causa, nos leva para um lugar onde a gente deseja a mudança de maneira urgente. Quanto mais perdoado você é, mais é o amor seu por Cristo. Pedro pergunta, por que essa mulher fez isso? Por que ela derramou perfume nos teus pés? Olha que absurdo. Aí Jesus olha para ele, é porque quem foi perdoado demais ama de uma maneira diferente. Meu convite para você hoje é, ao invés de fugir, venha para perto dele. Se a tua culpa te leva para longe, o teu arrependimento te traz para perto de Jesus. Se o peso de a religiosidade de alguém tenta aniquilar a sua possibilidade de volta, entenda que Jesus está acima de tudo e que é maior do que todos. E se ele deixou a porta aberta, ninguém consegue fechar ou bloquear o caminho para você. Então, hoje, não aceite nenhum dia mais viver longe dele por causa de um erro que você cometeu. Mas Dave, eu ainda não consegui me libertar desse vício, eu ainda não consegui me libertar desse problema, então eu não posso voltar ainda. Esse é o engano que Satanás quer que você acredite. Você nunca vai conseguir sozinho. Você nunca vai conseguir longe dele. Se o teu problema é o que te afasta de Deus, é por esse exato problema que Deus está vindo para perto de você. Enquanto todos vão para longe, Deus chega perto, Deus estende a mão e ele te levanta, ele te restaura, ele te liberta, ele te perdoa e ele te amou ontem, te amará amanhã. Mesmo quando você estava sujo, ele não mudou o nível e a dose do amor. Ele ainda ama você da mesma maneira. Amém? É simples. Deus não se afasta. É a gente que vai para longe.
Mas quando a gente quiser voltar, quando você quiser voltar, eu quero dizer para você que o caminho vai estar aberto. Aliás, eu vou melhorar. O caminho está aberto agora, inclusive. O caminho está aberto agora, inclusive nesse exato momento, aonde, dominado pela culpa, entrou numa mensagem. Nesse exato momento, o Senhor está olhando para você dizendo: vem com culpa, vem carregado, vem pesado, vem sujo, vem do jeito que você está, que na minha presença você será limpo, na minha presença você será perdoado, na minha presença você será liberto. Você não melhora para vir, você vem para melhorar. Quanto mais perto dele, melhor. Eu quero que você compreenda que na nossa vida somos parecidos. O fato de eu pregar aqui para você não me torna um nível de santidade acima do seu. Pelo contrário, às vezes talvez seja até pior do que alguns aqui dentro. Penso umas coisas que não gostaria de pensar, falo umas coisas que não deveria falar. Às vezes minha carne governa. Mas sempre quando caio em si, corro para Ele. Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. O apóstolo Paulo estava dizendo, e a gente tem até hoje dificuldade para entender. Ei, lindo, posso te falar uma coisa? Volta para Ele. O perdão que você precisa está nele, o alívio que você precisa está nele, e isso vai transformar você de uma maneira poderosa, porque se acreditava que é nesse lugar que seria do mesmo jeito e não mudaria, vai descobrir que é nesse lugar que se torna impossível de não mudar. Quando nós somos amados dessa maneira, dá até vergonha de não fazer o que precisa ser feito. Quando somos amados de uma maneira tão extravagante, dá vergonha. Só que essa vergonha não me leva para longe como me levava antes. Agora eu corro para os pés dele sabendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nem passado, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar que está no amor de Cristo Jesus. Tinha que ler algo, lembra? Ainda bem que eu lembrei, né? Se dependesse de vocês. O que eu vou gravar agora, o que eu vou falar agora, é um recado de Deus para alguém. E o que eu vou fazer agora é de maneira intencional, pensando em um lugar. Eu nunca fiz isso em nenhuma série na minha vida, mas agora eu vou fazer. Essa palavra é de Deus para você, mas também pode ser para alguém que você ama e que você será instrumento de Deus para fazer chegar. Enquanto alguns se unem para roubar a esperança, nós vamos nos unir para fazer com que a palavra certa chegue na hora certa para aqueles que precisam. Escute isso. Talvez você se sinta mal e pesado porque falhou aonde não queria ter falhado. Talvez você esteja se escondendo exatamente agora da presença de Deus e esse vídeo achou você. Você sabe que está sujo, você sabe que não merece e acredita de todo o coração que não há uma segunda chance ou uma oportunidade para você. Então deixa eu te lembrar uma coisa que está na palavra de Deus. Quando o homem pecou, ele se escondeu, mas Deus não quebrou a rotina. Ele procurou o homem, chamou ele pelo nome, porque ele continua sendo Deus. Ele não é o Deus daqueles que performam melhor. Ele não é o Deus daqueles que se sentem melhores. Ele é o Deus daqueles que se arrependem de verdade. Deus não foi embora quando você falhou. Deus não foi embora quando você tropeçou. Deus não foi embora quando você caiu. Ele achou você de novo
E a pergunta para você é: aonde você está? Saia da onde você estiver e corra para a presença de Jesus, porque nele há perdão, cura, restauração e uma segunda chance para você hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, eu agradeço pela noite de hoje. Te agradeço porque foi muito melhor do que a gente imaginou. E com toda certeza um novo tempo vai começar. Sobre aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, mas que hoje o Senhor os aliviou. E uma nova jornada e estação irá começar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.